Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Primeiro dia da semana. Foi tudo bem? Ai, Chimada, não foi muito bem, não. Por quê? O primeiro dia da semana, o domingo. Eu não concordo muito com essa coisa do povo trabalhar no domingo, né? É necessidade, é. Existe a superprodução? Existe, mas o domingo devia ser sagrado, né? É o primeiro dia da semana, o dia do descanso, da interação com a família. Normalmente, durante a semana é difícil. Nós vemos os membros da família, né? Tamanha correria. O domingo é a oportunidade de reunir todo mundo, de comer junto, de conversar, pôr os papos em dia, descansar. Se não foi nada bem, por que não foi nada bem? Bora analisar isso aí, né? O domingo tem que ser um dia satisfatório para todos, para que todos possam seguir para mais uma semana de produtividade, de conquista, de vida, né? E você, Shimada, como tá? Shimada tá voada, com o nariz entupido, tossindo. Não parece, mas ela tá melhorando da gripe, né? Pelo menos eu não tô mais com aquela dor insuportável. Quando chega a noite é ruim porque dá um cansaço estranho, um sono estranho. Tá tudo bem. O corpo pede para descansar, então nós obedece, né? Daqui a pouco eu vou descansar. E quanto ao luto, eu estava com umas lacunas que eu não conseguia preencher. Agradeço muito a minha amiga Andrea Cardoso que conversou comigo hoje. E além de palavras de consolo, ela me possibilitou preencher essas lacunas. Só um minutinho, a Lupita está pedindo água. Como ela pede água? Ela vira o pote de água dela, tá vazio. Peraí. Coloquei água pra Lupita. Eu já tô avoada e ela, né, fica chamando a atenção para as necessidades dela. Ela é muito exigente, sabe? Enfim, então essa conversa com a minha amiga me permitiu compreender tudo que aconteceu no geral e agora eu me sinto em paz para seguir. Logicamente que a falta sempre vai ser sentida, a ausência também, porque a minha irmã era uma pessoa autêntica, uma personalidade forte, uma presença marcante, então não tinha como não notar ela. A ausência dela não ia ser diferente, a gente ia sentir mesmo. Mas agora eu consigo compreender o que eu não compreendia antes. E também, não existe um decreto que diga que eu tenho que viver este momento em total sofrimento, né?
Sabe aonde nasce a hipocrisia? Quando a gente não vive o que a gente acredita, quando a gente não vive o que a gente fala. Conhecimento é prática constante. Se o conhecimento que se acredita ter não for uma prática constante, não é conhecimento, né? Eu tô bem, né? Até agradeço todas as manifestações de carinho, as palavras lindas, de consolo, de votos, né? Para que a nossa vida volte aos eixos. Mas eu tô bem. Não tenho outro modo de reagir à situação. Porque eu não acredito que a morte é o fim. A gente não perde aquilo que a gente não tem. A minha irmã nunca foi posse de ninguém. Ela sempre foi de papai. A minha irmã não era muito diferente de mim. Ela tinha mediunidade também. Ela só não conseguia desenvolver, né? O foco dela sempre estava muito na vida material. Então ela teve dificuldade de desenvolver a mediunidade dela, não que ela não manifestasse a mediunidade. Então é isso, eu tô bem, tá? A gente tem que seguir. O maior de todos os chamados sempre será seguir. Ô minha filha, você molhou a sua barba toda de água e você tá molhando a minha mão. Agora que eu tô gravando, até que enfim eu resolvi gravar. A Lupita, por que você faz isso, filha? Você tá, hein? Eu espero que a minha irmã não esteja aí com você. E vocês se juntaram pra me apurrinhar. Desculpa. Eu falei que eu tô voada? Essa região aqui tá toda congestionada, sabe? E eu tô meio estranha mesmo. De noite, quando chega de noite, você tá resfriado ou gripado, a coisa pega, né? Mas a gente vai seguir. Shimada tá aqui pra quê? Mensagem da semana que sempre sai, ou tenta sair, no domingo à noite. Já fiz minha oração, já abri aleatoriamente, marquei, ó. Não sei qual é a mensagem. Espero que bata, né? Com o quê? Com a introdução. Shimada, ela não mostra aqui a preparação para as mensagens da semana, porque não tem o que mostrar, tá? Se resume a uma oração, uma simples oração, pedindo a guiança e a inspiração de papai, para que ele me faça instrumento dele para trazer essas mensagens, só isso. Não tem vela, não tem incenso, não tem cerimonial, nada demais. Só uma simples oração. Então, antes de ler as mensagens, eu quero contar uma lembrança da minha infância que me veio enquanto eu estava fazendo umas pequenas mudanças na minha cozinha. Naquele momento eu achei estranho lembrar disso. Sabe aquelas memórias que você pensa assim, nossa, eu nem lembrava disso, mas é esse tipo de memória. Porque ela é uma memória tão assim, remota. Era uma situação frequente entre os 5
aos 12 anos de idade, principalmente lá entre 5 e 7 anos, que era mais sofrido para mim. Toda vez que eu tinha que andar de ônibus com a minha mãe, e isso acontecia pelo menos uma vez por mês, ou quando, além de uma vez por mês ter que ir ao médico, eu passava mal e tinha que ir no médico fora do dia da consulta. Até hoje eu tenho problemas de andar com ônibus. E por muito tempo eu achei que era trauma por passar mal no ônibus quando era criança. O motivo só foi descoberto quando eu fiquei adulta e já tinha meus filhos. Eu precisei me autoanalisar para descobrir, me autoinvestigar, para descobrir, chegar no meu neuro e contar para ele, olha, parece que eu passo mal no ônibus por isso, isso e isso. Confirmou, né? À primeira vista, acreditava-se que eu tinha algo que os médicos diziam que até os 12 anos ia acontecer. Aquele enjoo que as crianças costumam ter no ônibus. Só que passou os 12 anos, não parou. Muito pelo contrário, piorou, como se tivesse evoluído. Mais tarde descobriu-se que esse passar mal no ônibus seria a epilepsia. Só que, anos depois, descobriu-se que a epilepsia era resultado de um processo. Meus sentidos, a minha percepção sensorial, ela é muito delicada. E dentro do ônibus é um local coletivo. Eu tenho sérios problemas em estar em locais coletivos. São muitos cheiros, texturas, cores, imagens, sons diferentes e eu consigo distinguir todos eles. Isso faz com que dê uma pane no meu cérebro. E o meu cérebro, quando ele está em hiperatividade, ele fica suscetível a crises epiléticas. Só que entre uma crise e outra, eu tinha pânico. Então, um ia favorecendo que o outro acontecesse, fazendo com que uma simples ida ao médico de ônibus se tornasse um tormento. Um tormento tão sofrido que muitas vezes a gente saía, quando eu chegava no portão, eu já começava a ter um mal-estar. Até se descobrir que não era nada da infância, nada, era neurológico e parte da minha condição, sofri muito, né? Hoje em dia eu evito andar de ônibus e quando eu ando, tem que ser acompanhada, tem que ser no assento preferencial e perto da janela. Desculpa. E aí porque eu lembrei disso. Não é sobre as crises. Não é sobre o sofrimento que eu sentia dentro do ônibus. Parecia que o hospital nem era tão longe, mas parecia uma eternidade. Eu queria descer logo do ônibus e nunca que chegava. E como era horrível sentir isso, mas não era sobre isso. Não tinha nada que impedisse eu de sentir tudo isso. Mas a minha mãe, ela procurava fazer algo que aliviava um pouco, permitindo com que eu conseguisse aguentar até chegar no hospital. Ela colocava minha cabeça no colo dela e ficava batendo assim no meu ombro. A batida é um impulso normal que as mães fazem, né? Quando tá querendo acalmar os filhos. Deve ser antropológico isso.
Então eu me focava, né, na mão dela batendo assim, e acho que eu me distraía, desviava o foco daquele sofrimento todo que eu estava sentindo. Eu tinha medo até de levantar a cabeça, porque quando eu levantava a cabeça, vinha tudo uma vez. Inclinar a cabeça no colo dela me deixava segura e dava uma freada naquela onda toda que eu estava sentindo. E quando eu estava com a cabeça no colo dela, eu começava a falar com o papai. Eu falo com o papai desde pequenininha, né? Desde que me apresentaram ele aqui nessa vida. E eu comecei a lembrar do que eu falava com ele. Dá até dó, gente. Eu não sei se é do sofrimento da criança ou se é da ingenuidade da criança. Eu lembro perfeitamente o que eu falava com o papai em pensamento. Toda vez que eu passava mal no ônibus, e era toda vez que tinha que usar ônibus. E o que eu falava para papai? Por favor, me ajuda a sarar. Não deixa eu sentir mais isso. Faz isso parar. Eu prometo que eu vou ser uma boa menina. E aí eu começava a listar tudo aquilo que eu considerava que não foi legal eu ter feito e fiz. Como, por exemplo, quebrar alguma coisa da minha mãe e esconder. Fazer careta pelas costas dela depois que ela tinha brigado comigo. Essas coisas que toda criança faz, sabe? Começava a confessar meus pecados para papai, meus pequenos pecados infantis. Só que não importa o quão sincero fosse papai, não importa quantas vezes isso acontecesse, quantas vezes eu falasse com ele, isso não parava nunca. Ele nunca me curou disso. Até hoje isso acontece. Só que quando eu era pequena, quando até que enfim a gente conseguia descer do ônibus e ir para o hospital, eu ficava na sala de espera continuando a conversa com o papai, mas em outro tom. Eu vou ficar de mal do senhor, porque o senhor não fez parar, o senhor não gosta de mim. O senhor quer me ver doente e eu não vou falar mais com você. E ficava emburrada, ficava de mal de papai. Algo que eu faço até hoje. Do ano passado pra cá eu parei com isso, mas até então eu tinha esse hábito de ficar de mal de papai, de fazer bico pra papai. Também eu não falo mais com você, né? Quando eu lembrei disso, eu comecei a analisar exatamente esse ponto. A criança, ela tem uma fala tão sincera, tão pura, tão pesada em inocência. Por que papai não me curou? Porque até hoje, quando eu entro dentro do ônibus, eu sinto as mesmas coisas. Não sinto mais no mesmo nível que eu sentia quando era criança, porque a partir dos 16 anos, quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a tomar medicação, que é de uso contínuo, né? Não sinto mais da forma que eu sentia, mas eu sinto ainda mal-estar. A crise sensorial não tem medicação para a crise sensorial. A epilepsia ela é controlável com medicação, a crise sensorial não, quer dizer, dentro do ônibus, o movimento, os cheiros, os sons,
a paisagem do lado de fora passando rápido, assim, são gatilhos, eu vou sentir no mínimo enjoo. Por que papai não me curou até hoje? Mesmo eu tendo confessado meus pecados infantis, mesmo tendo me esforçado para ser uma boa menina, mesmo tendo me desenvolvido com a consciência que eu deveria ser verdadeira, sincera e honesta comigo primeiro, não me enganar, não mentir para mim, não fingir para mim. O que deu de errado? A visão que nós temos sobre a própria vida é muito estranha. Nós achamos que a vida tem que ser exatamente do jeito que a gente quer. De repente ela pode ser, contanto que você não envolva a espiritualidade nisso. O que é envolver a espiritualidade? É que nem quando você, quando era criança, brigava com alguém e dizia: você vai ver, eu vou chamar a minha mãe. Corria lá, chamava a mãe acabava brigando com a mãe da outra criança, né? Então, por exemplo, você está vivendo a sua vida, fazendo o que você quer, decidindo como você quer, acreditando que tem o controle de tudo, que é uma ilusão. No primeiro problema, você corre para papai e envolve papai nos seus problemas. Por quê? Porque eles tomaram uma proporção que você não tem controle sobre eles. E quando você chama papai para te ajudar, ele vai ajudar. Não tem essa de: papai, não quero mais não, mudei de ideia. Não. Ele é fiel e justo. Você pediu, ele vai atender. Ele vai se mover na tua vida. Uma vez que você invoca a presença de papai, ele se fará presente. Então, a partir daí, a vida não vai ser como nós imaginamos que ela deva ser. A questão não é como as coisas são, mas como nós vemos as coisas, sabe? Não compreender isso me fez muitas vezes questionar. Eu nunca fui de questionar a espiritualidade. Esta foi a única coisa que eu sempre questionei. Por que eu tenho uma doença, papai? Ele nunca me respondeu. Sabe por quê? Eu tinha que descobrir por mim mesma. Eu tinha que ver com meus próprios olhos, compreender com meu próprio entendimento. Não é o tal do espinho na carne, não. Através disso, eu fui capaz de me superar, de me desenvolver e aprender tanto. Enquanto eu via a doença como: eu tô doente. Isso é péssimo, as pessoas me discriminam por causa disso, eu sou limitada por causa disso. Era isso. Minha vida se tornava reflexo disso que eu acreditava. Quando eu passei a entender que isso veio comigo para que eu me superasse e aprendesse tudo que eu sei, não apenas a minha visão sobre tudo mudou. Tudo mudou.
tudo é reflexo do que você vê e do que você interpreta. Tudo é aquilo que você compreende que é. Desculpa. Tá fazendo sentido pra vocês? Desculpa de novo. Vamos ver se faz mais sentido lendo as gotinhas de luz. Vamos ver se vai bater. Se não bater, não quer dizer que não devia ter dito isso, né? Eu não sei se eu consegui me fazer ser compreendida. O modo como nós vemos a própria vida, a nós mesmos, interfere na nossa realidade. Entendam que o mundo é como é, a sociedade humana é como é, a estrutura da sociedade humana é como é. Isso não quer dizer que a nossa vida, a estrutura da nossa vida e nós temos que acompanhar isso. É o tal da influência externa no nosso mundo interno. A partir do momento que nós somos seres feitos para fluir, o nosso mundo interno tem que vir para fora e alterar fora. O simples fato de nós olharmos para tudo e interpretarmos da nossa maneira altera a realidade a partir do momento que a nossa interpretação cria a nossa crença. Nós caminharemos pelo nosso caminho com base na nossa crença. Isso cria a nossa realidade. A conversa que eu estava tendo com a minha amiga Andrea era sobre a bipolaridade. A minha irmã, ela estava em avaliação para bipolaridade. Não foi a bipolaridade que a matou, né? Foram várias circunstâncias, vários potencializadores que fizeram com que a condição dela, o estado dela piorasse drasticamente quando já tinha passado dos limites faz um tempo. Mas a bipolaridade em si não é uma frescura, assim como a depressão, né? Normalmente o bipolar será depressivo. É impossível não ser, porque a bipolaridade faz com que o doente veja o mundo de uma forma que o leva não apenas a interpretar a realidade como lhe convém, mas a expressar essa realidade como lhe convém, a apresentar essa realidade como lhe convém. E a realidade que eu falo aqui nesse contexto é a realidade pessoal. Por exemplo, tá tendo guerra em alguns pontos do mundo, né? O topetudo, o folgado, ele tá querendo fazer baderna no território de vários povos aí, né? Porque é uma pessoa que não tem paz. E você tá vivendo sua vida sem nenhuma presença da guerra aqui. Você não vê bomba, você não vê tiroteio, você não vê tanque, não é? É tipo isso. A tua realidade pessoal, ela é muito sua. Ela reflete algo que nunca vai mudar. A sua vida só você pode viver.
Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Vamos tentar clarear mais. A primeira mensagem, sempre são duas mensagens e duas confirmações, né? Vamos ver a primeira mensagem. Preparações. Quantas preparações são necessárias para a realização das nossas potencialidades? Nossa, há uma coisa, é um traço muito interessante no bipolar, que é a procrastinação. Essa procrastinação, ela aparece com várias máscaras. Aqui, quando a gente lê quantas preparações são necessárias, é muito semelhante à procrastinação. Quando você tem algo para realizar que pode revelar toda a sua potencialidade, você se auto-sabota. Você arruma desculpa. Ah, eu acho melhor fazer aquele cursinho para me sentir mais segura. Ah, eu acho melhor esperar o tempo certo de todas as coisas. Ah, acho que nesse dia não vai estar bom. Vamos marcar para outro dia? Ah, eu não sei se eu tenho capacidade de fazer isso. Eu não sei se aquele lugar vai estar bom. Eu preciso de uma semana de preparação para fazer o que eu tenho que fazer e aí eu vou fazer muito bem. A autossabotagem disfarçada de preparação. Quantas preparações são necessárias para a realização das nossas potencialidades? Agora está fazendo sentido o que a Shimada lembrou da infância dela. Imagina uma criança de 5 anos quase virando do avesso de tanto vomitar. Verde que nem um abacate. Algumas vezes chegava a desmaiar porque eu não aguentava estar dentro de um ônibus em movimento. A sensação era de estar morrendo. Ainda assim, com 14 anos eu comecei a trabalhar fora. Eu queria experimentar essa parte da vida, o tal de CLT, né? Trabalhei em escritório, trabalhei em loja. Eu fiz de tudo um pouco nessa vida, né? Em relação ao trabalho. Eu trabalhei a partir dos 14 anos. Algumas vezes eu tinha que pegar um ônibus para ir trabalhar. E muitas vezes eu passava mal dentro do ônibus indo trabalhar. Aí eu tinha que fazer a tática do quê? De ir trabalhar antes do horário de pico, que o ônibus ia mais vazio. E quando eu saía do trabalho, eu enrolava 2 horas no centro da cidade para de lá do ponto inicial pegar um ônibus no lugar que eu pudesse sentar perto da janela, antes do ônibus encher. Mas eu não deixei de abraçar a oportunidade de trabalhar, de ter as experiências que eu tive nos lugares que eu trabalhei. Eu não inventei uma desculpa. Ah, eu não posso trabalhar, pai e mãe. Esqueceu que eu tenho epilepsia? Esqueceu que eu passo mal no ônibus? Não, eu ainda tive que brigar com meu pai e com a minha mãe, que eu queria ir. E eles diziam, você não pode, você vai passar mal. Eu não vou. Eu consigo. E eu fui. Não conseguia não, eu passava mal, mas eu ia mesmo assim. É que nem, por exemplo, eu acho estranho que quando eu bato o olho numa criança ou num adulto, é automático. Eu consigo
detectar o autismo ou o espectro autista imediatamente assim que eu bato o olho. O meu inconsciente tem os padrões de comportamentos, de traços, de expressões que identificam imediatamente um autista. Então, eu fiz uma especialização da clínica psicanalítica para crianças e adolescentes no espectro autista. Embora há muitos anos atrás eu venha estudando autismo, exatamente para entender isso. Como que eu consigo detectar tão rápido, né? Só que eu nunca dei o diagnóstico. Eu sempre encaminhei para avaliação. Embora eu não precise de avaliação nenhuma. É sério. Eu bato o olho, eu sei. Então eu encaminhava para avaliação, principalmente porque eu sou contra dar diagnóstico para crianças e adolescentes. No mínimo a gente pode dar para os pais, mas a criança e o adolescente não deveriam saber. Por quê? Porque vive a vida inteira debaixo da sombra da condição. Ser humano é ser humano. É que nem a minha amiga Elaine, que ela tem um filho autista. Na verdade, ela tem 2 ou 3 filhos. Eu sempre expliquei para ela e outras mães, não é porque você tem um filho autista que você tem que criar esse filho de uma forma e os outros de forma diferente. Cria todo mundo igual. Se o teu filho autista tiver potencial de ir além, desculpa. Se o teu filho autista tiver condições de ir além, ele irá, assim como os outros filhos. Não tem? Ai, só um minuto. Desculpa, gente. Esta tosse não é do resfriado. Nesse horário, o vizinho lá da frente, ele acende a droga de um... Aquilo não é um incenso, é um defumador. Aquilo faz um fumacê danado. E o gosto por aroma é terrível. São uns cheiros horríveis. E vale lembrar, a estimada tem problema, né, com a percepção sensorial. Ela tem problema com certos cheiros. Eu sou seletiva em 100% tudo. Se tem uma pessoa que conhece realmente seletividade, sou eu. Eu tenho sérios problemas com o cheiro. Esses cheiros me sufocam. Embora meu nariz esteja entupido, eu não sinto o cheiro, mas de alguma forma eu percebo a fumaça. Me sinto sufocada. Eu esqueci até onde eu tava. O que eu tava falando? Alguém pode me ajudar, por favor? Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, sim. Obrigada. Eu não dou diagnóstico, não dava diagnóstico para criança e adolescente, não deixava os pais comentarem a suspeita de autismo ou do espectro autismo. Para quê? Para não viver a vida debaixo da sombra de um diagnóstico. Principalmente porque autismo e o espectro autismo não são doenças, são condições, né? Então você vai criar o teu filho autista da mesma forma que cria os outros. Ele é diferente? É. Todo mundo é. Todo mundo é diferente. Com ou sem autismo.
potencial de cada um é revelado segundo a vontade de cada um, segundo o interesse de cada um. Criação de filho tem que ser igual, sem diferenciar um filho de outro, sem tratar uma condição como uma doença. Porque senão o que acontece? O diagnóstico da pessoa se torna a ferramenta para sua autossabotagem. Ela deixará de realizar, de revelar suas potencialidades com a desculpa da condição, do diagnóstico. É a mesma coisa de eu falar assim, gente, eu tô passando aqui só para dizer que eu não vou fazer vídeo hoje porque eu estou com resfriado, tá? Então tá, tchau. Não, né, gente? Eu venho com resfriado mesmo, tossindo mesmo. Se eu acabar espirrando, eu vou espirrar, porque é uma oportunidade que não pode ser perdida. Mas eu não vou me sabotar, eu não vou usar o resfriado como desculpa para não aparecer aqui e ficar jogada na cama assistindo comédia, né? Não pode. Então, vamos repetir. Quantas preparações são necessárias para a realização das nossas potencialidades? A mensagem da semana está falando para você parar de se auto-sabotar. Parar de usar aquilo que surgiu na sua vida, no seu caminho, para você aprender a se superar como desculpa para você não ir. Entendeu? Agora tá fazendo sentido, né? Vamos ver a confirmação? Saber usar o tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Se não temos tempo para nós mesmos, é porque ainda não nos merecemos. Ai, tome. Tome. Esse merecemos aqui não tem nada a ver com meritocracia, tá? É uma forma de expressão mesmo. É tipo psicologia reversa. Tempo é uma questão de prioridade. Você se dá prioridade? Se você se desse prioridade, você não se auto-sabotava, né? Para você se dar prioridade, você precisa de tempo. Para você ter tempo, você tem que saber usar o tempo. Como? Administrando melhor seu tempo. Porque você não pode trabalhar 12 horas por dia, pegar um bico de 5 horas e usar o resto do tempo para comer, tomar banho e dormir. Para no outro dia começar tudo de novo. Isso não é viver, é sobreviver. Viver permite que todas as suas potencialidades se manifestem, sejam reveladas através do que? Da experimentação. O que não é a vida, senão o que não é o viver, senão a arte da experimentação. A vida é a maior escola de mistérios que existe. Se não temos tempo para nós mesmos, é porque ainda nós não nos merecemos. É fácil merecer aquele mago lindo lá no Texas, que é astrólogo evidente. É muito fácil merecer, conquistar, gostar daquela garota que é tão popular na escola. Mas ei,
E você? Qual a relação que você tem com você? O que você sente por você? Que tipo de atenção você se dá? Quando eu falava com o papai, dizia: papai, me cura. Não deixa eu mais sentir isso não, por favor. Eu prometo que eu vou ser uma boa menina. Não foi uma questão de não merecimento. Foi uma das lições mais difíceis da minha vida. Tão difíceis quanto todos os lutos que eu tive que viver. Sabe o que é você viver o luto sem reprimir absolutamente nada? Você está sofrendo, você se sente triste, você fica inconformado, você não quer aceitar, mas você tem que ter o controle consciente sobre tudo isso. Quer dizer, para você ter o controle, você tem que ser consciente, né? Você se merece? Não se dê essa resposta quando você estiver revoltadinho com a vida, tá? É quando você estiver bem, quando você estiver tranquilo, quando você estiver ocupado vivendo a tua vida. Se pergunte se você se merece. Porque quando você não se dá a prioridade, você não se merece. Isso é para o animal. O animal não merece a presença da essência. Quando o animal não usa o tempo igual energia vital. O animal só é vivo por causa da presença da essência. O animal merece a tua essência aí? Se o animal for dominante, não haverá tempo para si, não. Sabe quem é capaz de administrar o tempo para o animal viver melhor? A essência. A confirmação está dizendo para vocês voltarem lá nos vídeos que fala sobre o tempo, sobre seletividade, sobre se dar prioridade. Tudo isso, todos os temas do canal, todas essas mensagens da semana estão intrinsecamente conectadas ao autoconhecimento. Você ainda não se merecer, você não se ter como prioridade, o seu tempo para si não for uma prioridade, isso tudo depende de autoconhecimento. Não tem como fugir disso não, viu? Ai, eu quero um amor para a vida toda. Vai lá no espelho que você vai ver o seu amor para a vida toda. No brilho dos teus olhos. O seu amor da vida toda mora dentro de você. Te sente, te vê, te ouve, te ama assim como você é. E você despreza o tempo todo. Você é animal, né? Se o seu animal for dominante, eu não estou falando com a essência. Ai, Shimada, esse negócio me deixa confusa. Vai lá no vídeo, onde eu falo, o tema é animal e a essência. O animal bípede e a essência. Tá tudo aqui no canal. Porque a espiritualidade não se contradiz. O conhecimento não se contradiz. A filosofia oriental não se contradiz. A psicanálise também não. A verdade nos contradiz, né? Não é que eu sou a dona da verdade, mas papai é. Às vezes ele me dá o privilégio de
conhecer um pouquinho da verdade. Pare de se auto-sabotar e comece a se dar prioridade, dar mais tempo para você. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É uma analogia. A minha irmã estava reclamando muito nas últimas semanas que ela não conseguia limpar a casa dela, organizar e se desfazer de coisas que ela não precisava mais. Eu ofereci ajuda, mas ela não achava justo. Tava ruim, tava horrível. Aí eu simplesmente falava pra ela: olha, você tem que respeitar o seu tempo. Se você não consegue fazer isso na casa, pega o tempo que você ia dedicar a isso e dedica para você mesma. Pega tua filha, vai passear na mata, vai ali na Sema tomar um sorvete, bater um papo, vai lá na loja ver o teu sobrinho, vai lá em cima mexer com as tuas plantinhas, vai brincar com teus cachorrinhos. Direciona esse tempo que é valioso para você. Não, mas eu tenho que limpar, eu não aguento mais essa bagunça, essa sujeira. E aí ela procrastinava o cuidado a si mesma, a prioridade de tempo direcionado para ela. Ela foi para o hospital no final da noite. Às 7 horas ela faleceu. Nesse período eu fiquei na casa dela com a minha sobrinha e o meu sobrinho. Depois que eu recebi a notícia, eu fui descer aqui embaixo para tomar um banho e eu passei na frente de uma prateleira dela, que era uma das queixas constantes dela. Nunca ficava arrumada, ela estava cansada de arrumar e sempre estava aquela zona, sempre tinha treco que era jogado ali, sempre as coisas eram tiradas do lugar e aquilo ia irritando ela. Eu parei na frente da estante e fiquei olhando tudo bagunçado, cheio de coisas que não eram para estar ali, cheio de objetos de apego que deveriam ter dado um destino para eles, aquela acumulação de coisa, aquela poluição visual, e saiu espontaneamente como se ela fosse ouvir. E agora, mana? Você foi e tá tudo aqui do mesmo jeito. Você fica desperdiçando o seu tempo com a materialidade, com as exigências da sociedade do plano físico e não vive a vida que só você pode viver. E do nada chega o momento não do arrebatamento, não do apocalipse, mas quando o seu tempo aqui foi cumprido e você tem que seguir a tua jornada. Dá bye-bye para esse plano. Todos os seus apegos ficam aí. Todos os motivos que você tinha para segurar todos os seus objetos desaparecem. Outras pessoas vão determinar o destino das suas coisas. Por que tanto foco naquilo que é perecível, que é passageiro, que desbota, que apaga, que desgasta? E você perdendo a chance de viver esta oportunidade, esta experiência humana.
Você é um ser espiritual numa experiência humana. Se você não alcançar consciência disso, você não apenas impede a expansão da tua consciência, você não vai conseguir usufruir dessa vida e dessa terra. Entende? Estimada, você ainda tá mergulhada no luto? Não. Eu tô expressando para você o que me permite passar pelo luto. Eu acredito nisso. É incrível que quando eu divorciei, eu fiz um balanço da minha vida, porque era tanto problema um atrás do outro, que eu comecei a analisar como eu criava esses problemas. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Nenhum deles fui eu que criei. Os outros criavam problemas, jogavam para mim e eu acabava me envolvendo. De alguma forma, a gente acaba se envolvendo. Eu passava a ter um problema de graça, sem ter criado ele. Quando eu descobri isso, eu comecei a impor limites. Eu parei de me envolver com aquilo que não é da minha conta, não é problema meu, não faz parte do meu processo, não é consequência de escolha nenhuma minha. Sobre essas coisas eu tenho responsabilidade. Sobre aquilo que é responsabilidade do outro, não. Acabaram-se os meus problemas. Eu tenho esses problemas aí que todo mundo está sujeito, né? Falta de dinheiro, falta de dinheiro, idas constantes, né? Ao médico, as consultas de rotina, falta de dinheiro. Isso é totalmente normal, é comum, é desse plano, é normal. Mas não tem problema não. Principalmente depois que eu elevei a consciência que não existem problemas, existem lições para serem aprendidas. Quando você entende que tudo o que acontece é uma lição que vai te ensinar algo, os problemas desaparecem. Quando você para de se envolver naquilo que você não escolheu, não gerou, os problemas desaparecem. Quando você se auto-sabota, você está criando um problema. Você vai colher os frutos disso. Você vai perder oportunidades que talvez sejam únicas. Aí lá para frente você vai choramingar. Ai, eu perdi um emprego tão bom. Ai, se não fosse a minha condição. Não, se não fosse a autossabotagem. Se não fosse o fato de você não se dar prioridade. Não separar um tempo para você. Vamos ver a outra mensagem? Sentindo a superfície. Desculpa. Sem o essencial, a superfície não faz sentido. Isso não é o que eu acabei de falar, não? Sentindo a superfície. A superfície é o animal, correto? Sem o essencial, a superfície não faz sentido. O que é essencial para o animal? Se o animal decidir, não esquece que ele é autodestrutivo. Ele é o produtor dos frutos da carne. É tudo nocivo, tóxico. Quem sabe o que é essencial para o animal? A essência, né?
sem o essencial, a superfície não faz sentido. Desculpa o que eu vou falar. Eu li 2 vezes porque só vem com uma imagem na minha cabeça. Tem umas pessoas famosas que elas fazem os procedimentos estéticos no rosto. É um medo antecipado de envelhecer, né? Tipo, ficar igual a Shimada. A Shimada tá com umas pregas aqui. A Shimada tá com as bochechas caindo tudo. Parece uma máscara derretendo, né? Tá tudo caindo. Ó. Eu teria que colocar um fio aqui, erguer. Colocar outro aqui, erguer. Erguer aqui, né? E aí eu ia ficar legal, né? Então, tem gente que faz esses procedimentos radicais, nada sutis, nada discretos na face. E elas ficam parecendo, sabe o quê? Uma pintura abstrata de Picasso. É, fica muito Picasso. Elas se acham as pessoas mais lindas do mundo. Elas se veem no espelho, na normalidade delas, de modo tão distorcido. É como se o espelho delas tivesse defeito, entende? Elas se olham, elas são pessoas bonitas, eis a questão. Elas são pessoas bonitas, mas quando elas se olham no espelho, é como se o espelho tivesse defeito e distorcesse a aparência. Aí a pessoa resolve fazer esses procedimentos que são muito extremos. Aí ela vai naquele mesmo espelho distorcido e se vê a 8ª maravilha do mundo. E na verdade ela acabou criando no próprio rosto a distorção que ela tinha visto lá. Deu para entender o que eu tento dizer? O que é essencial para o teu animal? Quando a gente fala de superfície, nós falamos da nossa primeira camada, nosso veículo, nosso corpo. Essa é a nossa superfície. Ter os 2 olhos, o nariz, boca, sobrancelha, mesmo que a metade esteja ficando careca, cabelo, para as mulheres, né? É o essencial para essa superfície, não é? Precisa mais que isso? Tudo isso aqui já não é o bastante? Aonde há erro ou defeito nisso? Ah, hum? Eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário a visão de vocês e a interpretação de vocês sobre esta frase, se for possível, tá? Sentindo a superfície, sem o essencial, a superfície não faz sentido. Como é que vocês interpretam isso? Vou ver a confirmação. Eu acho que vocês não vão comentar, não. A confirmação dessa mensagem. O ser no amor. O verdadeiro amor preenche todo o ser em si mesmo. Precisa falar mais alguma coisa? A mensagem da semana está pedindo o mais total e completo amor próprio. E o amor próprio só é possível se autoconhecendo.
se autoconquistando, se autoconhecendo, se autovalorizando, se auto-reconhecendo, se autoestimando, se autoamando. A lição de casa de vocês é: vocês precisam passar toda a semana conquistando vocês, tentando desenvolver a relação de vocês consigo mesmos, demonstrando, expressando o máximo possível do que vocês sentem por vocês, amando a vocês. E esse usar o tempo, sabe o que significa? Amor está nas atitudes. Sabe qual é a dificuldade de amarmos a nós mesmos? Só o amor incondicional entra. Quando a gente vai amar outras pessoas, a gente pode usar qualquer sentimento com a fachada de amor. E a gente fala muito, a gente convence as pessoas o pseudo-amor falando, usando a linguagem da expressão facial, né? Fazendo caras e bocas. Quando é com a gente mesmo, isso não funciona, né? Só atitude. Aquela atitude que a gente espera que os outros tenham conosco. Tudo aquilo que a gente cobra dos outros é o que a gente não dá para nós mesmos, tá? Não cria desculpa de que eu cobro do outro porque eu dou isso. Isso também não é amor. É barganha. O amor verdadeiro, ele não barganha. Ele se dá de livre e espontânea vontade. Ele não espera nada em troca. Esqueceu lá do Monte Castelo, a música do Legião Urbana? Dá uma ouvidinha. O que é o amor? O que você cobra do outro é aquilo que você não dá para si. Você fica esperando os outros te dar. E não adianta usar o argumento de que eu cobro da pessoa porque eu dou para a pessoa. Não é amor, então. Simples assim. Simples assim. Amor próprio. Vocês vão passar a semana se namorando, flertando com vocês, se cobiçando, se admirando, desenvolvendo um relacionamento com vocês. O primeiro passo é parar a autossabotagem. Se vocês fizerem isso já na segunda-feira, na metade da semana, vocês vão perceber que alguma coisa realmente muda. E não é só dentro de vocês, não. Sabendo-se que quando a gente muda dentro, consequentemente fora muda. É literalmente assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não quero me prolongar porque eu passei de 1 hora. Vou deixar as mensagens na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para comentar, perguntar o que vocês quiserem. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que sem tosse e sem interrupções da Lupita. Tá bom? Então tá. Eu vou cobrar de vocês. Eu vou pegar no pé de vocês. Eu vou querer saber se vocês estão se conquistando, tá bom? Vou e pronto. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.